I did it again. I play with your heart. Now let's still the game. Oh baby, baby, oops. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Atrás da Cortina e hoje a gente vai comentar sobre um documentário de uma diva pop. Então já vou logo pedindo para você se inscrever no canal, ativar o sininho e também deixar o seu like. E hoje, para participar aqui junto comigo, eu chamei ele, o João, que não é o João Vitor, mas é o João Léo. E aí, João? Léo na atividade é melhor. Opa, Léo na atividade, é isso. Então, Léo, qual é o tema do vídeo de hoje? Hoje a gente vai falar sobre a nossa princesinha do pop e o documentário Frame Britney. É isso mesmo, então fica ligadinho aqui com a gente que hoje o assunto é Britney Spears. O tema do vídeo de hoje é o Frame Britney, que é o documentário que fala sobre a carreira da Britney Spears e também fala muito sobre a questão da vida pessoal dela, como ela enfrentou ali todas as dificuldades que acabaram tendo por conta dessa carreira, por conta dela ser uma diva pop e também pela questão da tutela que o pai dela acabou assumindo e controlando ali grande parte da vida dela como artista, né, a questão profissional, mas também a vida pessoal de tudo que ela ia fazer. E esse documentário ele foi lançado recentemente, mais precisamente nesse ano, não foi isso, Léo? Sim, no dia 5 de fevereiro ele foi lançado nos Estados Unidos e recentemente ele foi lançado aqui no Brasil através do Globoplay. Inclusive, eu acho que muita gente deve ter visto a repercussão que ele teve dentro do BBB também, com alguns participantes que assistiram ficaram bem aterrorizados com tudo que eles viram, porque o documentário ele é exatamente isso. Ele traz um apanhado geral sobre a carreira da Britney, mostrando desde o início tudo que ela passou até chegar no movimento do Free Britney. E acho que foi importante essa visibilidade no BBB, porque eu acho que muita gente até aquele momento ainda não tinha ouvido falar sobre esse documentário e acabou tendo talvez o primeiro contato ali, né, vendo os participantes assistindo, e aí foi quando, nossa, tem um documentário da Britney e tal, apesar do Globoplay também ter investido pesado nesse marketing aí do lançamento desse documentário. Mas um dos pontos de partida, acho que desse documentário da Britney é a questão do início da carreira dela, né, o quanto foi difícil para ela se firmar como uma diva pop. Ela enfrentou muitos desafios ali realmente nessa tentativa de se lançar no mercado, mas quando ela chegou lá, os problemas parece que aumentaram também, né? Exatamente. A Britney, ela explodiu assim de imediato. Foi imediato, ela teve uma grande explosão no mundo da música. Todo mundo só falava de Britney, mas antes disso ela já teve uma carreira de atriz também, quando ela iniciou na infância no Clube do Mickey. Ela passou um momento muito triste por ter acabado o Clube do Mickey, até que ela conseguiu se inserir no mundo da música, quando em 1998 ela lançou o Baby One More Time. E foi uma carreira realmente diferenciada, assim, pelos impactos que ela teve ali, com os lançamentos dela tendo realmente muito sucesso e de forma muito rápida, essas músicas estourando na parada, mas isso agrega coisas que não são tão positivas, né? Como a gente vê no documentário, ela começa a ser perseguida pelos paparazzi, tem toda uma questão também das entrevistas que ela dá ali no início da carreira dela, que é bastante complicado. As perguntas que os entrevistadores faziam pra ela eram bastante pesadas ali pra uma menina que tava entrando nesse mundo da música. E logo no ápice da carreira dela, um prato cheio pros paparazzi, que foi o relacionamento dela com Justin Timberlake, né? Naquela época, o relacionamento deles era o casal do momento. Todo mundo só queria falar de Britney Spears e Justin Timberlake, todo mundo só queria saber disso. E o Justin soube se aproveitar muito bem disso, porque o relacionamento deles não terminou muito bem. A Britney foi acusada de ter um relacionamento com um dançarino enquanto ainda estava com ele, e ele se aproveitou completamente disso, como todo mundo sabe. Até hoje ele dá muitas declarações falando sobre isso, e tudo isso aconteceu no ano de 2002. Com o fim do relacionamento, todo mundo acusava era a Britney, que era vista como a grande culpada do fim do relacionamento. Em 2004 foi quando ela conheceu o seu futuro marido, que foi o Kevin Federline. Esse relacionamento iniciou, mas em pouco tempo eles já se casaram e depois tiveram 2 filhos. Foi realmente um momento assim importante na vida dela, porque agora ela também tinha se tornado mãe, e foi quando os problemas, principalmente com os paparazzis, começaram a aflorar. Eles falavam até que era uma relação em que eles precisavam dela e ela precisava deles, tinha sido assim desde o início da carreira dela, mas nesse momento do casamento também, da questão dos filhos, começou a afetar, principalmente porque foi um relacionamento muito rápido.
de 2004, quando ela se casa, até 2006, quando ela se separa, o marido dela, o Kevin Federline, ele pediu a guarda das crianças e ela passou ali a visitar elas somente uma vez por semana, porque ele acabou conseguindo a guarda ali dos 2 filhos. E nesse momento, a mídia em cima dela começou a ser um problema muito sério. Ela não estava sabendo lidar com aquilo e ela tinha ali seus momentos onde ela deixava transparecer que ela estava bastante irritada com aquilo, e a mídia se aproveitava simplesmente desses momentos e tudo virava assunto, tudo virava notícia para falar como a Britney estava naquele momento, mas ninguém conseguia debater naquele momento a questão da saúde mental dela, né? Era um momento onde saúde mental não era um assunto ali tão discutido, então acabou sendo um momento bastante difícil também para ela ter que lidar com tudo aquilo e ninguém olhar para ela e perceber que ela estava passando por dificuldades e fazer tudo aquilo parar, né? Ela tinha que ver a vida dela meio que desmoronar, né? Ela enfrentar esses problemas e a mídia tá ali em cima dela mostrando tudo que ela tava passando. E durante esse período, uma coisa que deixava a Britney muito abalada era o fato deles acusarem ela de não ser uma boa mãe. Por diversos momentos eles usavam isso. E ela falou sobre isso em uma entrevista que ela deu, onde o entrevistador perguntou pra ela se ela queria que isso parasse, ela dizia que sim. E depois disso, no ano de 2007, veio aquele fatídico episódio, né? Lembrado por todo mundo, que foi quando ela própria raspou a cabeça dela. É um momento que a gente pode fazer diversas interpretações, acho que parte de cada um, ela nunca chegou a explicar porque de fato ela fez isso, mas pode ter sido, né, para desconstruir um pouco a imagem, né, dela, que os paparazzi estavam muito em cima da Britney, a estrela pop, a mulher que era toda padrão, digamos assim, né, do pop. branca, loura e tal, e de repente ela acabou raspando o cabelo. Foi uma reviravolta de fato que ela fez pensando nisso, né, em desconstruir um pouco essa imagem que ela tinha mediaticamente. E aí a gente tem um episódio em que o paparazzi vai lá tirar foto, ela não tá nada bem, ela acaba atacando o carro do paparazzi. O carro do paparazzi com guarda-chuva, isso no posto de gasolina, eles estavam perseguindo ela já há muito tempo, desde o momento que ela foi à casa do Kevin Federline, quando ele sai de lá, eles encontram ela no posto de gasolina, e ela vai lá, ataca o carro do cara com guarda-chuva. E, inclusive, o paparazzi fez parte do documentário, Sim. né? Ele fala, lembra desse momento, ele fala bastante a respeito da carreira dele, que ele ganhou muito dinheiro ali, perseguindo a Britney Spears. E foi um momento, assim, de vingança da Britney, digamos assim, porque ela chega ali, ela tá de saco cheio daquilo, ela falou que queria que parasse, ela deu entrevista, disse que não tava bem, que aquilo tava fazendo mal a ela, ser perseguida daquele jeito, e aí ela ataca o carro. E foi nesse momento de fragilidade da Britney que outra pessoa acabou se aproximando dela, né, que foi o Sam Lutfi, que mais tarde se tornaria o empresário dela. Ele que já é conhecido por se aproximar de celebridades que estão em momentos de fragilidade, nesse momento ele acabou se aproximando da Britney e acabou exercendo grande influência sobre ela, né. E o Sam Lutfi acabou sendo muito importante para um outro episódio da vida da Britney, que foi crucial para o pai dela conseguir a tutela dela, que foi quando, nesse momento, ela tinha a guarda compartilhada dos filhos com o Kevin, e os filhos estavam na casa da Britney, e ele disse para ela, o Sam Lutfi, que ela poderia ficar com o filho por um pouco mais de tempo, e isso era mentira. E quando os agentes do Kevin acabou chegando para buscar os filhos, ela não queria entregar, porque ela não estava entendendo o que estava acontecendo, porque ele tinha falado que ela tinha que ficar mais tempo com os filhos. E nesse momento que ela não queria entregar, os agentes do Kevin acabaram acionando a polícia e acabou vindo muito carro de polícia, muitos paparazzi, até helicópteros para buscar os filhos, até que a gente consegue ver no documentário, eles deixam assim, subentendido de que ela estava trancada com o filho no banheiro, que ela não queria entregar, mas ela teve que entregar, chorando bastante. E logo em seguida, esse episódio com os filhos dela, ela acabou sendo internada numa clínica psiquiátrica. Essa decisão foi do pai dela, e naquele momento, né, com a Britney internada numa clínica, estava ali montado o cenário perfeito para que ele assumisse a tutela dela. E no momento ali teve alguma resistência dela, mas depois ela acabou aceitando que o pai dela assumisse essa tutela justamente para que ela pudesse ver os filhos, porque depois desse episódio complicou bastante, ela perdeu ali a visitação que ela tinha, né? Os filhos ficavam com ela uma vez por semana, e naquele momento esse acordo ali estava desfeito depois desse episódio. Então ela acabou, né, aceitando essa tutela do pai. Será que ela merece mesmo uma tutela, né? Porque uma tutela é o status reservado para pessoas muito idosas ou muito doentes que sofrem de demência ou são, de alguma forma, incapacitadas de tomar decisões por si mesmas. E aí a gente pensa, será que ela realmente se encaixa nisso? Porque o que vem depois disso não é nada do que a gente se espera de uma tutela, né? Porque ela é uma pessoa totalmente capaz. E é interessante falar em tutela, porque aqui no Brasil a gente não tem isso, né? Esse conceito de tutela, de alguém realmente ali assumir essa posição de tomar decisões
decisões por você, de movimentar os seus bens e tal, porque você está incapacitado. Mesmo se você for um idoso. Isso não existe aqui no Brasil. Mas lá nos Estados Unidos é bastante comum. Mas ainda assim é muito estranho, porque como o Léo acabou de falar, essa tutela, ela acaba sendo mais para realmente para pessoas que não têm capacidade de exercer nenhuma atividade. E a Britney, depois que o pai dela assumiu essa tutela, ela só trabalhou. Ela lançou 4 álbuns, fez 2 turnês mundiais, uma residência em Las Vegas, participou do X Factor, foi jurada do X Factor. Então, se esse título de tutela é realmente necessário, a tutela, na verdade, se tornou um negócio do pai dela, né? Gerando muito dinheiro para ele e para todo mundo que estava envolvido naquilo. E ficou justamente esse questionamento para todo mundo, principalmente para os fãs da Britney Spears, se essa tutela era de fato necessária. Quem via de fora via, na verdade, isso, um grande negócio que movimentava muito dinheiro. Foi uma época que ela trabalhou muito e chegou num momento crucial, que foi quando o advogado dela viu que estava gerando muito dinheiro e ele decidiu pedir um aumento. E aí a pessoa ficou meio assim, mas nossa, mas ele tá pedindo um aumento, uma coisa que é pra ele estar cuidando da Britney, mas só que tá gerando muito dinheiro pra eles. E aí os fãs começaram a ficar de olho nisso. E era interessante porque cada vez que a Britney tentava recorrer, né, dessa tutela, que ela não queria o pai dela ali com essa tutela, tinha toda a questão de que ela pagava os advogados Sim. que estavam defendendo a causa dela, mas também ela pagava os advogados que defendiam o pai dela. Então era uma situação bem conflituosa, digamos assim. Muito difícil, né? E sem contar que ela não poderia escolher o advogado que iria defender ela. Ela chegou a escolher um advogado, conversou com ele. Ele estava em dúvida se ele iria defender ela, porque ele realmente achava que ela não era uma pessoa capaz. E conversando com ela, a gente consegue ver isso no documentário. Ele viu que ela era uma pessoa totalmente capaz. Agora, ela falando um pouquinho sobre o pai dela, do que a gente acompanha em relação ao início do documentário, leva a crer que realmente ele tinha esse interesse financeiro, né? Ele fala desde o início da carreira dela que ela ia fazer ele ficar rico, que dia ela ainda iria dar um barco pra ele. Foi bem lembrado no documentário. Ele deve ter uma coleção de barcos agora com a grana que ele faturou. E outro episódio dessa movimentação de trabalhos da Britney foi a residência em Las Vegas, que foi um grande sucesso. Foi um período assim, muito produtivo. Ela chegava a faturar mais de $300 mil por noite ali, por cada show. E com o final dessa residência, que foi muito lucrativa, eles já deram início a uma outra residência, que aconteceria em um outro cassino, e eles fizeram um grande evento para anunciar a nova residência. Ela iria seguir para um palco, isso é bem explicado no documentário, que ela iria seguir para um palco onde ela realizaria um show, estava sendo tudo televisionado, só que ela simplesmente passou direto e ninguém entendeu nada. O repórter que estava cobrindo o evento também aparece no documentário, que ele ficou bem desnorteado, porque naquele momento, na verdade, era a Britney se recusando a trabalhar enquanto o pai dela ainda estivesse com a tutela dela. E é importante falar dessa residência porque é uma coisa bastante comum lá em Las Vegas, né? As grandes artistas são convidados para fazer esses shows e é uma temporada, né? Um show por noite, né? Então acaba sendo uma rotina bem exaustiva. Então, como assim uma pessoa tem que trabalhar? Que não, pelo título da tutela, né? Que é incapaz, que não consegue exercer nenhuma atividade e consegue fazer tudo isso de show. E fazendo um show por noite. Então, imagina ali o quanto foi exaustivo ela de fato trabalhar ali naquela residência. E outra, porque quando termina a primeira residência, eles já vão anunciar a segunda. Sim. E aí a gente tem esse grande momento de fato quando a Britney tá ali se recusando a trabalhar. E depois disso, houve um momento muito curioso que foi um sumiço da Britney. Todo mundo via ela muito ativa nas redes sociais, o Instagram dela era algo assim muito comentado, ela publicava muitas coisas. E depois desse momento, onde ela iria anunciar a nova residência, ela simplesmente sumiu. E muitos foram se perguntando sobre onde estaria a Britney Spears. Isso, todo mundo queria saber onde ela estava ali, muita gente curiosa, e aí entrava numa contagem ali de dias dos fãs, né? Há tantos dias em que não temos notícias da Britney, em que ela não posta nada aqui no Instagram, até que finalmente eles tiveram a notícia de que ela tinha sido internada pela segunda vez numa clínica psiquiátrica. Uma internação que não tinha sido voluntária, ela estaria lá contra a vontade dela. E foi a partir desse momento, né, que surgiu o movimento Free Britney. Os fãs ficaram muito assustados com o que estava acontecendo, com essa prisão que eles estavam fazendo com ela, né, e começaram a levantar a hashtag Free Britney. E isso foi motivado justamente porque uma pessoa que trabalhava ali naquela clínica, ele acabou divulgando um áudio de maneira anônima, mas falando da situação, de que ela teria sido internada contra a vontade dela. Não era o desejo da Britney estar ali, ela acabou sendo internada e, curiosamente, depois de que ela se recusou a trabalhar. Exatamente. Então, o que acendeu ali nos fãs toda essa desconfiança. E pros fãs,
realmente esse áudio divulgado era uma comprovação de fato do que estava acontecendo ali, de que ela estava realmente muito feliz com a tutela do pai, né, sobre ela. E esse áudio vazado, ele justamente foi ali enviado para uma equipe que comandava um podcast, o Britney Graham, que era ali para fazer toda uma análise do Instagram da Britney, e elas ficaram muito comovidas com tudo que elas ouviram e acharam que era justo divulgar para os outros fãs para que eles tomassem conhecimento do que estava acontecendo. E aí justamente elas também decidiram lançar esse movimento, essa hashtag Free Britney, que logo foi abraçada por todos os fãs. E esse podcast também é muito importante porque eles sempre acharam muito curioso as postagens da Britney. Realmente, se você for lá olhar, você vai ver que é uma coisa assim muito aleatória. Ela fala umas mensagens assim, muito sobre liberdade. Então, todas essas postagens no Instagram, a questão da tutela, a questão da internação contra a vontade dela, o áudio vazado, tudo isso só deu mais força pro movimento Free Britney. E o movimento acabou saindo da internet e indo pras ruas. Além da hashtag Free Britney, que foi muito forte nas redes sociais, principalmente no Twitter. Sim, e muitos artistas apoiaram a hashtag também, né? A Miley Cyrus chegou a falar publicamente em alguns shows. É importante falar que ela ainda teve esse apoio também das pessoas ali que eram do mesmo ramo. E aí essa hashtag, né, esse movimento saiu ali do meio online, do meio virtual e também ganhou as ruas, com verdadeiras manifestações. Os fãs foram às ruas ali com cartazes e tal, todo mundo... Conseguiram também a quebra do sigilo de justiça, né? Com isso também houve a quebra e os fãs puderam ficar sabendo mais sobre o que acontecia, até poder comparecer em algumas audiências. E isso é muito interessante, um momento no documentário onde mostra, né, que tem as pessoas que entram ali para acompanhar a audiência e para passar toda a informação direitinho que está sendo falada ali dentro pros fãs, pra eles terem uma ideia do que de fato tá acontecendo lá dentro, já que nem todo mundo poderia participar. E essa movimentação foi ali também para as portas do tribunal, né? Se tá tendo uma audiência sobre o caso da Britney, os fãs estão lá com cartazes cobrando mais transparência nesse caso e também para saber ali o que vai acontecer e também manifestar o desejo deles, né? O Free Britney. E atualmente o pai dela ainda continua exercendo a tutela sobre ela, porém ela já conseguiu grandes feitos, porque agora ela conseguiu o direito de ter um banco de escolha dela para agenciar a sua vida financeira, e com isso o pai dela não pode tomar qualquer decisão sobre a carreira dela sem que antes seja aprovada por esse banco, né? Outra coisa importante também é que agora ela conseguiu o direito de escolher os próprios advogados que vão defender ela no julgamento, coisa que ela também não podia antes, e o processo continua correndo porque ela não quer continuar com o pai dela como tutor dela. E aí a gente chega no documentário que tenta mostrar toda essa história e que acabou tendo bastante repercussão, né? Acho que pra elucidar realmente alguns fatos, porque quem não era fã da Britney acho que não teve conhecimento de toda essa situação que ela estava passando. Claro, existe um movimento muito forte ali dos fãs, mas quem não era fã talvez não tinha conhecimento de tudo que ela tinha passado desde o início da carreira até o momento em que ela se vê ali tutelada pelo pai. Com o documentário, eles conseguiram ter uma outra visão dessas imagens que já eram muito conhecidas. E acho que esse é um ponto muito chave do documentário, essa questão da outra visão, do outro olhar. Porque a gente vê ali no início da carreira da Britney os paparazzis muito em cima, então se você pensar nessa cobertura midiática, tudo que era passado naquele momento que chegava ao público era o que esses paparazzis iam ali passando de informação, digamos assim, as imagens e tal. Então essas imagens, essas fotografias, essas histórias é que iam construindo a imagem de quem era a Britney, né? Aquela questão da representação. Você tem ali naquele momento uma representação de quem é a Britney na mídia, mas não quer dizer que ela era fiel a quem de fato a Britney é e o que ela estava vivendo naquele momento. Então acho que o documentário vem nesse momento mostrar quem é a Britney, o que ela viveu, tudo que ela enfrentou, como foi esses desafios ali que ela teve que lidar em relação à fama, em relação à perseguição dos paparazzis e a questão muito forte da vida pessoal dela, porque com a carreira que surgem esses momentos bastante complicados, né? Ela se vê tutelada pelo pai, sem o direito ali de tomar decisões da vida dela. Ela trabalhava para ganhar o dinheiro e não conseguia movimentá-lo. Isso é um absurdo muito grande. E agora a gente vai para o momento mais interessante, que é falar o que a gente achou, acho que do documentário, né? Nós dois assistimos. E assim, acho que é um documentário bastante profundo, né? Que acaba mergulhando ali emocionante também, né? A gente vê tudo certinho, assim, em ordem cronológica, o que foi acontecendo e ver os bastidores também daquilo é bem tocante. E eles trazem as opiniões de várias pessoas também que viveram o momento. Influenciado e que influenciou de fato na vida da Britney. Isso, que influenciou, que foi influenciado na parte dos fãs. Então é bacana ver esses depoimentos também pra mostrar o quanto a Britney foi impactante, acho que na vida de muitas pessoas também. E assim, acho que realmente um documentário que mergulha na história da Britney ali pra mostrar quem ela é, suas dores, entendeu? Todos os momentos complicados que ela viveu e o que levou ela até essa
tutela até esse momento em que ela começa a batalhar ali com o pai para poder ter o direito ali de viver a sua vida. E mostrar que a tutela é totalmente inválida, né? Porque ela é uma pessoa totalmente capaz de trabalhar, que é o que ela tá fazendo e que não tem cabimento ter essa tutela sobre ela. É revoltante a gente ver a forma como ela acaba sendo tratada ali, e não só pelo pai, eu diria, porque se a gente for avaliar o tempo que tem essa tutela, você tem um júri que tá ali em cima desse processo julgando e que não faz nada para mudar essa situação. Então, como assim? Você tem uma pessoa que ali é capaz de ter o controle sobre sua vida e de repente você continua tomando decisões para que outra pessoa esteja ali controlando a vida dela. Não faz sentido. Acho que essa é a frase que mais A frase é Free Britney. E a gente agora já tá encerrando o vídeo. Eu quero agradecer aqui a participação do El, que esteve aqui disposto a participar desse vídeo falando sobre esse documentário. Olha, vai ter que voltar mais vezes. Vou voltar aqui mais vezes. Não é a última vez que vocês vão me ver. Exatamente, ele já tá aqui se comprometendo que vai passar aqui outras vezes, e claro, vai ser sempre muito bacana, e a gente vai trazer aqui outros assuntos sobre música que vocês vão curtir, tenho certeza. Então é isso, olha só, você que ainda não assistiu o documentário da Britney Spears, passa lá no Globoplay, se você ainda não é assinante, tá valendo muito assinar pra conferir esse conteúdo aí que tá muito bacana. Então se você já assistiu o documentário, comenta aqui embaixo o que você achou, curte esse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha para outras pessoas poderem ver também e dar a opinião delas também. É isso mesmo, a gente conta aqui com a participação de vocês. E antes de encerrar esse vídeo, a gente não pode esquecer da hashtag Free Britney.